A gente volta a falar do Boletim Focus, que trouxe apenas uma única mudança: o mercado reduzindo a inflação para 4% neste ano. Carla Expotorno, editora da Broadcast, traz os detalhes aqui para a gente. Carla, bom dia para você. Bom dia e bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, é uma mudança pequena no na projeção do IPCA para 2026, mas é uma mudança simbólica, porque a projeção do IPCA continua abaixo do teto da meta de inflação do Banco Central. Então, para 2026, tem essa queda para 4%. Um outro dado que acompanha essa mudança de projeção é a projeção para o IPCA suavizado para os próximos 12 meses, que é a medida que se tornou uma referência para o Banco Central, para ele avaliar se ele está dentro ou fora da meta. Essa projeção, quando a gente vai olhar no detalhe, o Fox, essa projeção também teve uma pequena queda agora no relatório de mercado Fox de hoje, ficando em 4,01%, portanto, muito pertinho aí do IPCA para 2026. Isso é importante porque ajuda a sinalizar o que os economistas estão esperando para o comportamento da inflação. Para amanhã, por exemplo, quando vai ser divulgado o IPCA 15 do mês de janeiro, também é aguardada uma desaceleração para a inflação. O IPCA 15 ele funciona como uma prévia, né, do IPCA, do indicador oficial para a política monetária. E agora, para o IPCA 15 de janeiro, a expectativa, segundo pesquisa do Projeções Broadcast, é de um indicador com alta de 0,23%, desacelerando, portanto, do 0,25% que foi registrado no mês de dezembro. Amanhã tem essa divulgação e também tem uma expectativa dos economistas para entender se essa queda no IPCA 15 decorre principalmente da questão de energia elétrica, porque em dezembro teve essa redução da bandeira tarifária pela ANEEL de bandeira amarela para bandeira verde, o que desafogou, né, o bolso de todos os consumidores e, portanto, impactando aí de forma positiva o indicador de inflação, uma inflação um pouquinho mais baixa. Apesar dessas projeções mais baixas para os índices de preços, a gente não está vendo uma desaceleração importante ou uma perspectiva mais relevante sobre taxa básica de juros. A inflação tem caído, a projeção caiu mais um pouquinho, mas a expectativa dos economistas sobre a Selic é de manutenção agora nesse mês, nessa semana, que tem reunião do Comitê de Política Monetária no Brasil. Então, segundo uma outra pesquisa do Projeções Broadcast, com 37 casas de análise, é quase unânime entre eles que a Selic vai ser mantida agora no mês de janeiro, não vem corte somente a partir de março, seja na reunião de março, abril ou depois. Nessa pesquisa, somente uma casa percebe aí que pode ter um corte de 0,50 ponto percentual na Selic nesta semana, nesta quarta-feira, e também o BTG Pactual passou a aventar essa possibilidade de janeiro ter um corte. Mas, de uma forma geral, Selic deve ser mantida na chamada super quarta, né? Quando tem decisão de política monetária aqui no Brasil e tem decisão de política monetária também nos Estados Unidos. E foi mais ou menos isso que aponta o relatório de mercado Focus de hoje. Quando a gente olha os dados macro do Focus, as projeções da Selic, tanto para esse ano quanto para 2027, 2028, 2029, foram mantidas. Não teve redução. Quando a gente abre o relatório e vai ali para o detalhe, tem até um pequeno revés. No subindicador, que é a projeção da Selic com os dados atualizados nos últimos 5 dias úteis, ou seja, o mais recente possível, o Focus mostra um pequeno aumento na projeção mediana para Selic,
estava em 12% e esse subindicador de hoje chegou nos 12,25%, que é o mesmo percentual que a gente olha no dado mais amplo, né, no dado geral, que o Focus. Ou seja, os economistas são bem cautelosos, não entendem que a Selic deve ter um corte mais acelerado aí por parte desse Banco Central. E por conta disso, essa reunião do Comitê de Política Monetária na quarta-feira, ela é muito esperada porque os analistas querem ver o comunicado que o Banco Central vai divulgar. Tem uma grande expectativa para entender se o Banco Central vai deixar aberta essa possibilidade para um corte de juros já na reunião de março, ou se ele vai manter ainda um tom duro, um tom de maior rigor aí para poder executar né, o chamado afrouxamento monetário, uma redução da taxa básica de juros. A gente também lembra, né, na super quarta, como o Fed ele também deve manter inalterada a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. Isso também compõe esse cenário para o Banco Central brasileiro sobre o que deve agir. Como a gente tem visto nos últimos comunicados, nas últimas comunicações do Banco Central, o Comitê Brasileiro ele tem sido muito guiado por indicadores, né, baseado em dados. Então, tem essa expectativa de alguma cautela, algum conservadorismo, mas com essa luz aí no fim do túnel, mostrando quando e se a taxa básica passará a ser cortada a partir da reunião do mês de março. A gente vai acompanhar por aqui. Por aqui também, Carla. E olha só, deixa eu te perguntar, nós estamos em ano eleitoral, um motivo de grande oscilação aí do Ibovespa, da Bolsa como um todo, mas claro, tudo isso afeta a nossa taxa de juros porque está tudo interligado. Você enxerga, Carla, um cenário muito hostil mais para o fim do ano, quando a gente estiver perto ali das eleições, tanto aqui para o Boletim Focus, tanto para taxa de juros do Brasil? Você enxerga uma conjuntura geopolítica também que possa mudar muito as expectativas que a gente já tem precificadas agora? Olha, ano eleitoral significa ano de volatilidade, de muita instabilidade e incerteza aí para o investidor e para os analistas. É o que é o pior dos mundos, porque começa a ter aquela palavrinha difícil de falar e que analista não gosta, que é imprevisibilidade. É, o que se espera? Assim que se tiver todas as candidaturas lançadas, esse vai ser um marco importante para preços, né, para os valuations de ações, para a taxa básica de juros, enfim, para os preços de mercado, para os juros futuros, para câmbio, etc. Isso deve acontecer agora, no meio do primeiro semestre. Então, acho que essa é uma janela, é um marcador importante, quando as candidaturas à presidência da República terão sido lançadas de fato. Então, acho que até lá a gente pode, talvez, né? O mercado é sempre talvez, mas a gente pode talvez ver esse mar de rosas aí que o mercado está vivendo. A gente nunca viu um início de ano tão bom aí para a Bolsa Brasileira na história recente, um fluxo de estrangeiros entrando no Brasil, como mostrou uma matéria especial da semana passada aqui no broadcast, extraordinário. Então, acho que até esse primeiro marcador, as coisas elas podem ter aí um viés mais positivo. Mas, de novo, talvez. Quando a gente fala de mercado, são muitas variáveis que acontecem ao mesmo tempo e coisas que são imprevisíveis. Agora, voltando na tua pergunta, ano eleitoral é ano de volatilidade, depois de ter todas as candidaturas anunciadas, é entender como que o mercado vai se ajustando, quais serão os ministros da economia, os ministros da fazenda, dos diferentes candidatos à presidência da República. Isso também vai dizer muito sobre o que esperar para o próximo mandato presidencial. Então, é entender. Agora, o fato é que esse início de ano tem começado muito bem para os ativos de risco brasileiros, por conta desse cenário geopolítico lá fora. A gente começou janeiro com uma retomada forte da chamada rotação de carteiras, né, rotação global de carteiras, que está, felizmente, beneficiando
alguns mercados, em especial o mercado de ações brasileiro. Mas tem que ver, né, se isso vai continuar ou não. Acho que é um vento tão positivo que é difícil cravar que esse vento, né, vai continuar soprando favoravelmente para o Brasil por muitos meses à frente. Vamos ver. Vamos ver, você disse uma frase importante, que para o mercado é tudo um talvez. Pode cair tudo de ponta cabeça, desvirar, a gente precisa esperar e acompanhar tudo por aqui. Carla Exportor, editora da Broadcast, nos trazendo os detalhes e a sua análise. Obrigado, Carla, bom dia para você por aí. Bom dia e bom dia a todos. Um abraço.